Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui no canal é a maneira como eu vou introduzir o assunto, é como eu vou começar a falar do assunto. Porque hoje, honestamente, eu não sei nem como começar esse vídeo. Porque na maioria das vezes, quando eu venho fazer vídeo aqui pra vocês, não foge muito a regra do que eu falo. Não foge muito a regra do que de fato acontece dentro de campo. Eu entendo que existem pessoas que são muito positivas, existem pessoas que sempre acham, sempre esperam o melhor. Só que nessa temporada de 2025 eu sempre espero o pior do São Paulo. Porque o São Paulo não me oferece nada mais do que isso. Não me oferece nada mais do que o pior. O São Paulo não teve hoje a mínima decência, a mínima vontade de competir contra o Palmeiras. Não teve a mínima vontade de competir contra um dos seus maiores rivais aqui da capital. Eu já falei pra vocês que pra mim, clássico tem um peso diferente. Independente se o seu time tá ruim, se o seu time tá na zona do rebaixamento. Clássico pra mim tem um peso diferente e deve ser jogado de forma diferente. Hoje, o que a gente viu em campo foi um time completamente desorganizado, o que novamente não foge à regra do que já é esse time do São Paulo. Um time completamente desorganizado, um time medroso, um time pouco ofensivo. Se vocês olharem os números da partida, o São Paulo teve apenas 4 finalizações. Claro, na minha visão, a finalização mais clara que o São Paulo teve foi agora no final, que foi a do Luciano, que ele desperdiçou e estava na perna boa dele, e ele desperdiçou a chance, e logo no lance seguinte a gente tomou o gol aos 50 minutos. Mais uma vez a gente tomando o gol do Palmeiras aos 50 minutos de jogo, já quase no final. Mais uma vez a gente sofrendo para ganhar de times que teoricamente são mais fortes do que o São Paulo. Mais uma vez. O que, novamente, sem querer ser muito repetitiva, não foge à regra do padrão São Paulo Futebol Clube em 2024. E é inegável que esse time tem a cara do Zubeldia, porque é isso que ele entrega. Exatamente o que ele se propõe a fazer é o que os jogadores entregam em campo, ou seja, nada. Pode uma partida ou outra, por talentos individuais ou por excesso de vontade, sim, realmente. Pode acontecer do São Paulo produzir um pouquinho mais, ser um pouquinho mais esforçado, só que isso não é sempre. Esse ano teve essa questão da invencibilidade, que foi uma invencibilidade patética do São Paulo, onde o São Paulo só havia empatado no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só tem uma vitória nesse campeonato, que é contra o Santos, e a gente já tá na 8ª rodada. Inclusive, se não me engano, a gente pode entrar na zona do rebaixamento se o Botafogo vencer o seu jogo. E eu enxergo as pessoas que defendem o trabalho do Zubeldia, eu enxergo essas pessoas como danosas. Pra mim, vocês estão querendo o mal do São Paulo. Vocês não estão querendo que o São Paulo evolua ou que o São Paulo vá pra frente. Vocês não estão querendo. Aí eu vou escutar muito assim, pô, mas manda o Zubeldia embora e traz quem? Gente, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que a gente colocar na beira do campo é melhor do que o Zubeldia. E eu não tenho nada contra a pessoa Luiz Zubeldia. Nada contra. Nada. Só que ele não vai conseguir, ele não vai tirar mais nada desse elenco do São Paulo. Porque se vocês falarem pra mim que o São Paulo não tem um time que dê pra competir com o Palmeiras, vocês estão de brincadeira. Foram, assim, 90 minutos, mais acréscimos, de pressão do Palmeiras. Aonde, ali pro final, na verdade, quando começou o jogo, ali com mais ou menos 11, 12 minutos, eu já sabia que o São Paulo não ia vencer a partida, só ia vencer se fosse um milagre ou se uma hecatombe acontecesse. Eu já sabia pela postura do São Paulo e pelo que o São Paulo estava apresentando, eu já sabia que era muito questão de tempo pra gente tomar o gol. E quando o empate foi se desenhando e a gente chegou até o acréscimo com o empate, eu falei, não é um resultado ruim. Pelo que o São Paulo não produziu, não é um resultado ruim, é um resultado até favorável, não é o que a gente espera, mas é um resultado favorável. Só que aí, novamente, a bola pune, porque realmente o São Paulo não fez por onde vencer essa partida, o São Paulo não competiu, o São Paulo não teve vontade de vencer a partida. O melhor em campo foi o Juan, que até recebeu, inclusive, o prêmio de melhor jogador da partida. O Juan, o zagueiro do São Paulo, que sim, fez uma boa partida. A zaga do São Paulo, numa maneira geral, fez uma boa partida.
Mas de resto, o que eu vou falar, gente? Parece que eu fico aqui, sabe? Parece que é um disco que tá com problema, de tá arranhado. Porque eu venho aqui falar sempre as mesmas coisas pra vocês. Aí o que acontece que eu acho que mascara muito isso? Porque o Zubeldia não é um treinador que ele consegue ter uma sequência de resultados ruins. Quando eu digo sequência de resultados ruins, eu tô falando derrota. Porque o treinador, ele fica com a corda no pescoço quando o time começa a emplacar uma série de derrotas. No caso do São Paulo, o que mais pega é que o São Paulo às vezes empata um jogo aqui, aí vai lá, vence o clássico contra o Santos, aí ganha na Libertadores, aí tem uma campanha boa na Libertadores, não é uma campanha ruim, só que chega no Brasileiro, você não consegue produzir, o São Paulo não consegue produzir, o São Paulo não consegue jogar, não consegue competir. Hoje foi um time completamente covarde. O que o São Paulo fez para competir com o Palmeiras hoje? O que o São Paulo fez para competir? Nada. E contra esses caras, não só contra eles, contra os de Itaquera também, é quase que uma obrigação você entrar com sangue no olho. Com sangue no olho. E contra esses caras aí, principalmente pelo que foi feito no Campeonato Paulista. E qual foi a vontade do São Paulo de vencer a partida? Zero. É um time extremamente mal treinado. É um time desorganizado, que você não consegue enxergar triangulação, os passes em profundidade são ruins, é um time que abusa do chuveirinho, porque é isso que o São Paulo tem, chuveirinho, 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 o tempo inteiro, até o nosso jogador mais talentoso, entre aspas, que é o Oscar, hoje, o que ele fazia, ele não tentava uma jogada trabalhada, ele chegava na linha de fundo e cruzava a bola, que na maioria das vezes a zaga do Palmeiras tirava. Então, não tem como o São Paulo quebrar uma expectativa que ele nem sequer dá. Eu não tenho expectativa nenhuma em assistir jogos do São Paulo. Parece que eu tô assistindo sempre do mesmo. Não parece, eu tô sempre assistindo tudo do mesmo. Lateral que não marca, porque hoje o setor ofensivo do Palmeiras deitou e rolou nas laterais do São Paulo, deitou e rolou na zaga do São Paulo, fazia o que queria. O lance do gol do Vitor Roque foi praticamente uma vergonha. Você tem a oportunidade de parar o cara ali, fora da área. Vai ser uma falta perigosa? Vai. Mas você tem a oportunidade que eu também não sei o que acontece com os jogadores do São Paulo, que eles têm medo de dar bote, eles não conseguem dar bote. Quantas vezes o Estevão pegou a bola e saiu andando do meio de campo até quase a cara do Rafael e ninguém parava eles. Vocês têm algum problema de dar bote? Vocês têm algum problema de fazer a falta? Contando que não seja uma falta para vermelho, tá permitido fazer falta. Tá permitido tentar parar o lance com falta. Vocês têm algum problema com dar o bote? O Ferrarese cercou o Vitor Roque e ainda deixou o cara fazer a jogada. Cercou ele ao invés de dar uma no meio dele, jogar ele lá na arquibancada da Arena Barueri, não deixou o cara entrar e fazer o que quisesse dentro da área e olha o resultado. Gol do Palmeiras aos 50 minutos. São tantas camadas, são tantas coisas erradas que eu não consigo nem colocar aqui em 10, 15 minutos de vídeo. Eu não consigo colocar. Porque é tanta coisa errada que acontece, porque parte tudo do princípio que a gente, pra começar, a gente não tem uma diretoria decente. Pra começar, a gente não tem uma diretoria decente, a gente deve milhões de reais, perdão. A gente deve milhões de reais. A gente tem um elenco curto, um elenco enxuto, mas obviamente com alguns nomes que são destaques, que dá sim pra jogar, dá sim pra fazer esse time jogar. Porque se tiveram treinadores anteriores que com time piores conseguiu fazer o São Paulo chegar à final do Sul-Americana, porque aquele time treinado pelo Rogério Ceni era horrível. Era horrível. O time treinado pelo Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil, tinha alguns nomes bons, só que a gente tinha quem? Na nossa lateral, Caio Paulista, que nem lateral é. E o Dorival conseguiu transformar num puta de um jogador. Alisson, que foi transformado também. Olha os nomes de jogadores que a gente tinha e olha o elenco do São Paulo em 2025. Vocês conseguem falar que esse elenco do São Paulo não tem capacidade de competir contra o Palmeiras? Vamos lá. Não vou nem contar o Rafael. Vamos lá. Zaga do São Paulo. Alan Franco não é um zagueiro ruim. Juan Tressoldi tá melhorando. Arboleda é um bom zagueiro.
As laterais são as mais fraquinhas do São Paulo. Cedric, que obviamente com uma perna é melhor do que o Igor Vinícius, porque qualquer pessoa, até um Cone, se você colocar ali, é melhor do que o Igor Vinícius, mas o Cedric, que é 6,5 para baixo, e do outro lado o Enzo Dias, que é esforçado, tem uma certa qualidade, mas também não é lá aquelas coisas. Então as laterais é o ponto mais fraco do São Paulo. Vamos andando mais. Alisson vive uma excelente fase. Vive uma excelente fase. É praticamente dono do meio de campo do São Paulo. Alisson, Marcos Antônio, que vem fazendo a boa temporada, Pablo Maia, que voltou hoje, já reestreou, né? Reestreou, sei lá, que ele se lesionou no Paulista, voltou até mais rápido do que o previsto, graças a Deus, focou muito na recuperação e voltou, já tá aí à disposição do São Paulo, já jogou hoje. Pablo Maia, meio campo forte, tá. Lucas Moura, Oscar, olha o elenco do São Paulo de 2025. Compara com o elenco campeão da Copa do Brasil e com o elenco, por exemplo, do Rogério Ceni, que chegou na final da Sul-Americana, tá? Compara com esses elencos. Meio de campo, Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Lucas Moura. Aí vou mandar um pouquinho mais. Ferreirinha, Lucas Ferreira, que tá em grande fase. Ferreirinha de um lado, Lucas Ferreira do outro. Matheus Alves, que entrou de titular, mas foi pro banco, são meninos da base. Se eu quiser também eu não conto. Eu vou contar os medalhões. André Silva, que vem vivendo uma grande fase. É canela de madeira algumas vezes, mas vem vivendo uma grande fase. André Silva, Luciano. Olha o elenco do São Paulo. Será que alguém tem a cara de pau para defender esse treinador? Será que alguém tem a cara de pau de falar que esse elenco não tem a mínima capacidade de competir contra o Palmeiras? E eu não falo só contra o Palmeiras. Eu falo competir contra grandes times aqui no Brasil, porque não é só contra o Palmeiras que o São Paulo não compete. O Campeonato Brasileiro, em nenhum jogo o São Paulo competiu, a não ser contra o Santos, que o Santos também, pelo amor de Deus, né? O Santos tá naquela de vai, não vai, tá louco pra conhecer a Série B de novo. E não é só o Santos, não, parece que o São Paulo também tá querendo ir nessa mesma linha de raciocínio. São Paulo jogou contra o Sport e não competiu, não conseguiu vencer. Depois Atlético Mineiro, não competiu. Depois jogou contra o Cruzeiro, não competiu. Jogou com o Santos, venceu. Hoje contra o Palmeiras, não competiu. Partida passada, não competiu. Esse é o São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2025. E aí, o que sustenta o Zubeldia no cargo até hoje? As vitórias na Libertadores. O fato de não ter perdido no Brasileirão. Só que olha que campanha ridícula. Inclusive, desde que o Júlio Casares assumiu o São Paulo, a gente nunca fez uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. Nunca. E não tem argumentos para defender. Eu convido de coração aberto, eu convido qualquer pessoa que seja a favor do trabalho do Zubeldia a me escrever nos comentários que a gente abre uma live e debate, porque eu sou capaz de quebrar todos os argumentos de quem é a favor do trabalho dele. Todos os argumentos. Eu consigo quebrar um por um. Ah, porque tem um elenco enxuto e a maioria tava no DM. Oscar voltou hoje, Pablo Maia voltou. Só tem o Caleri, se não me engano. Só o Caleri, que provavelmente vai perder a temporada inteira. De resto, todo mundo aí. O Lucas Moura foi preservado por causa do sintético, porque ele lesionou o sintético. Belíssima escolha. Não tinha que ter colocado para jogar em jogo de 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas espera aí. Realmente, vocês vão se escorar na desculpa de que o elenco é enxuto? O time é mal treinado. O time é mal treinado. O time é um cemitério de jogadas. O São Paulo foi ter o primeiro escanteio depois de quase, acho que, 70 minutos de partida. Primeiro escanteio, enquanto o Palmeiras já estava no 11º. Foram 15 finalizações do Palmeiras contra 4 do São Paulo. Um time inofensivo, um time covarde, um time com uma postura apática. E aí acho que eles vivem numa realidade paralela, ou eles, sei lá, eles falam isso pra eles mesmos acreditarem no que eles estão falando. O Ferreirinha, quando saiu de campo no primeiro tempo, falou que eles jogaram bem. Não vi onde. E agora, na saída, o Juan Tressoldi falou que o São Paulo teve a chance de vencer a partida. Onde? O lance do Luciano? Talvez, mas já ia tomar logo um empate já logo na jogada seguida. Qual foi o momento da partida em que deu a entender que o São Paulo seria
o vitorioso dessa partida? Nenhum. Nenhum, não teve. Mais uma partida patética, mais uma partida abaixo. E a gente vai sustentar isso até quando? Até chegar na 30ª rodada e não ter mais salvação? A gente ser rebaixado, tipo, com umas 15 rodadas de antecedência? Porque tem muito time ruim esse ano no Campeonato Brasileiro. Tem muito time que tá pedindo pra ser rebaixado. Muito time. Você vai ter que fazer um esforço muito grande pra ser rebaixado esse ano. Muito grande. E aí eu tenho que ver jornalistas colocando a culpa nos pênaltis perdidos. Tanto por André Silva quanto por Caleri. E o treinador vai se livrando. Não tem muito o que falar, honestamente. Eu acho que aqui eu tenho que me segurar muito, porque as coisas que eu queria falar aqui, todas teriam que ser censuradas, porque você vê um time que não tem a seriedade de encarar um clássico como tem que encarar, que não tem a seriedade de competir contra esses caras, você quer me matar por dentro. Você quer acabar comigo, você quer estragar com o meu domingo, você quer estragar com o meu Dia das Mães, você quer estragar com tudo, porque você não compete contra esses caras. Irmão, não existe isso. Não existe isso. Existem 2 times brasileiros que eu odeio com toda a minha alma. Vocês sabem, eu não preciso ficar falando aqui quais são os 2. Que eu odeio com todo o fundo da minha alma. E eu não aceito o São Paulo, pelo menos, não competir contra esses 2 times. E hoje foi o que a gente viu aí. Mas tá tudo certo. Para alguns é um time que enche os olhos. É o treinador invicto, é o treinador com uma das melhores campanhas da Libertadores, é um treinador excelente. A gente vai longe com o Zubeldia, viu? Para alguns. A gente vai longe. Vai mesmo. Vai mesmo. Se continuar assim ano que vem, sabe pra onde que a gente vai estar jogando? Sexta-feira à noite? Contra o Vila Nova. Isso se o Vila não subir. Que é muito capaz de subir. Fazer o quê, né? É um time bem treinado, gente. Tamo no caminho. É um time bem treinado. O trabalho dele é bem feito, não é, Júlio Casares? É bem feito, não é? É um time bem treinado. Parabéns. Realmente, vocês merecem um parabéns gigantesco e nada muda. Daqui a pouco o André Hernan vai no Twitter falar que nada muda. Apesar da derrota no Clássico, Zubeldia segue no comando do São Paulo. Aí no meio da semana, ganha do Libertad aqui no Morumbi, garante a classificação, aí fudeu, amigos. Aí ele vai até o inferno com o São Paulo. E é a gente que sofre, porque é a gente que vive esse clube, não são eles. Honestamente, se o São Paulo for rebaixado, Deus me livre e guarde de acontecer, se o São Paulo for rebaixado, quem vai estar com o São Paulo na Série B somos nós. São esses caras não. Vai por mim. Que muitos pegam o beco, muitos vão embora. Porque, ó, amor a isso aqui, a esse símbolo aqui, só a gente tem. Esses caras não tem, não. Não se apeguem a isso. Pode ter identificação, pode ter qualquer outra coisa, mas amor, só a gente tem.